O jornalista Reinaldo Azevedo saiu em defesa do Brasil na questão das taxações que o Trump anunciou aí que pode acontecer no dia 1º de agosto. Vamos ver o que o tio Ray falou aí, com inclusive os comentários do Pedro Zambarda agora no plantão do Meteoro. Vamos lá, minha gente, vamos lá, porque as palavras do Reinaldo Azevedo foram fortes. Ó, Pedro Zambarda tá aqui na tela, ó, com @Drops de Jogos para você seguir e se inscrever no canal do Drops. Você também pode me seguir aqui no @lu.junior. Pedro, vamos nessa. Inclusive, fizemos uma entrevista muito bacana lá na Folha Democrata, né, Lúcio? Que é a Suíça dos canais de YouTube. Divertido demais. O Meteoro inteiro se encontra lá. Tá faltando a Dai só, a Dai vai no programa das meninas. Mas olha, Lúcio, a gente tá vendo alguns patriotas de ocasião. Não é o caso do Reinaldo. O Reinaldo tem feito uma defesa contundente do governo, mas a gente foi brindado nesta quarta, quinta-feira, com um editorial do Estadão que eu não tenho nada por defeitos, assim, o texto defendendo que o agronegócio saia dessa roubada de apoiar o Bolsonaro. E aí o Reinaldo Azevedo foi bastante contundente. Ele tá numa cruzada, Lúcio, que assim, ele tem uma coragem que assim, a gente não tem. Ele é colunista do UOL e ele é o cara que tá criticando o Tarcísio. Isso é uma coisa importante. Então ele escreveu 3 colunas, os textos estão gigantescos, mas eu não vou ler inteiro, vou só trazer esse primeiro. Com nota indigna, Tarcísio se oferece outra vez a Bolsonaro como candidato. Tá rolando o que a Ana falou aqui no Meteoro, que o Tarcísio só bajula o Bolsonaro naquela esperança que ele passe o bastão, né? Acho que para atrair ele na primeira curva, né? O que disse o Reinaldo? Quando Donald Trump tomou posse, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, meteu o boné do movimento MAGA na cabeça, exaltando as virtudes do presidente americano. Depois que começou a sanha tarifária do malucão, calou-se. Em palestras ao mercado financeiro, tem preferido cantar as glórias de Javier Milei. Ainda não disse, caso eleito presidente aqui, se pretende cortar as aposentadorias, fazer a demissão em massa e mandar os estados e suas respectivas dívidas às favas, como fez o seu mais recente ídolo. Mas é fato que acha muito bacana o que está em curso na Argentina. Ontem ele aprontou mais uma. No bolsonarismo radical, sua reputação não é das melhores, porque resta evidente que articula a candidatura à presidência, embora jure a Bolsonaro que não. Neste universo muito particular, Eduardo Bolsonaro vinha com algumas cabeças de vantagem em razão dos seus esforços para que o governo Donald Trump imponha sanções ao ministro Alexandre de Moraes, o que, por óbvio, representaria uma investida contra o judiciário brasileiro e contra a nossa soberania. Para os bobos, uma lembrança: solidarizar-se com um líder estrangeiro alvo de um processo, como Lula fez com Cristina Kirchner, embora eu discorde da iniciativa, é coisa distinta de ameaçar um país, como Trump fez ao Brasil. E aí o Reinaldo essencialmente mostra que o governador de São Paulo não se comporta como o governador de São Paulo, porque ele basicamente é o cabo eleitoral do Bolsonaro, com esperanças de assumir o cargo caso o Bolsonaro seja preso. Aí o Reinaldo, eu falei para vocês, ele estava inspirado essa madrugada, tipo, ele escreveu esse texto, esse saiu às 5 da manhã, um pouco antes ele publicou o seguinte: Eduardo marca com o pai, encontro do pai com a cadeia, com sua e seu com a ação penal. Ele está dizendo que o Eduardo Bolsonaro pode sofrer na mão da justiça depois dessa iniciativa do Trump. E essa imagem do thriller aí? Maravilhoso. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que se identifica como jornalista no exílio, o neto do ditador como jornalista de exílio é uma piada, né? Se julgam na condição de dar um ultimato ao Supremo, ao Poder Executivo e às empresas brasileiras, ou bem atuam segundo seus desígnios, ou punições maiores virão a todos aqueles que resistirem às suas determinações. Vivem a sua hora do espanto, em uma nota conjunta à imprensa, como chamam, manifestam-se como porta-vozes do que o editorial do Estadão classificou como prática mafiosa de Donald Trump. Nos termos do jornal, em suspeito de viés esquerdista, o Estadão diz o seguinte: não há outra conclusão a se tirar dessa mixórdia. Trata-se de uma coisa de mafiosos. Trump usa a ameaça de impor tarifas comerciais ao Brasil para obrigar o país a se render às suas absurdas exigências. Fingindo ignorar os termos da própria carta de Trump, que evidencia sem meias palavras que usa Jair Bolsonaro apenas como um pretexto para tentar arrancar concessões do Brasil,
Ambos têm a ousadia de escrever: apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo. Olha o Bolsonaro e o Eduardo pedindo o centrão aqui, né? Começando por uma anistia ampla, geral e restrita para os golpistas, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Sentem-se na condição de que têm condições de impor aos poderes constituídos a sua agenda. Como confessou o próprio Jair, o filho está no exterior às suas expensas, pagou 2 milhões em Pix, né, gente? Se restasse alguma dúvida da sua atuação, busca inferir de maneira inequívoca na nação penal, agora não há mais. Aliás, não apenas no processo que está em curso no Supremo, segundo suas palavras, agora o país inteiro é refém das suas vontades. Ou é assim, ou todos serão punidos. Ou é assim, ou aqueles que, segundo os signatários, dão suporte a Alexandre também sofrerão as consequências. O Reinaldo está sendo o maior crítico e fazendo autocrítica da direita. Num outro post que ele fez um pouco antes desses dois aqui de madrugada, ele fez uma análise ponto a ponto da carta do Donald Trump que o Itamaraty tentou devolver, que o Itamaraty perguntou se é isso mesmo, anunciando a tarifa de 50%. E aí eu acho que ele resumiu bem esse comentário, Lúcio, que eu acho que o Reinaldo Azevedo, de uma certa forma, ele shrinkou o que o editorial do Estadão publicou hoje. Ele falou: parabéns, AgroShow, parabéns, agronegócio, parabéns vocês aí todos que ficam berrando mito, mito, porque para quem não sabe, do ponto de vista eleitoral, o Bolsonaro ele inverteu uma tendência dos presidentes nos últimos anos. Ele provavelmente é o presidente mais notadamente que teve mais votos do interior brasileiro e, sobretudo, do agronegócio do que outros presidentes que tinham um mapa de votação que vinha do litoral. E aí o Reinaldo falou: dá para vocês caírem na real que o Bolsonaro vai tá quebrando o agronegócio com essa tentativa de golpe, diferentemente do Lula, que vocês dizem que odeiam, mas que dá a lei safra com dinheiro a dar com rodo para que os latifundiários permaneçam. E aí o comentário dele é muito bom, é 1 minuto só, mas vale a gente ouvir. Vamos lá. São os senhores do agro e seu grande líder, Bolsonaro. É isso que ele cavou para vocês. É isso que ele cavou para vocês. O Lula vai para o Vietnã e abre o mercado da carne. E o Vietnã é um hub para todo mundo. O Lula consegue fazer mais de 70 acordos nesses 2 anos e meio. O líder de vocês, aquele que vai nos rodeios, nas feiras de agro, esse está lá fora, cavando, por intermédio de outros, punição ao Brasil e aqui dentro aplaudindo a punição. O que é? Vocês vão culpar o Lula agora? Vão culpar o Alexandre de Moraes? Vão culpar quem? Vai lá, direita vagabunda. Apoiem, aplaudam, fiquem de pé, antevejam o desastre do Brasil. Agora sim, temos alguém que cuida do Brasil. Quem? Donald Trump. Como? Metendo 50% das tarifas. Cadê a associação do agro agora? As associações. Cadê? Eu quero saber, a CNA vai ficar quieta? As associações da indústria, das várias federações de indústria, vão ficar quietas? Vai ficar todo mundo quietinho? De 4? É isso que se quer. Eu acho que tá bem claro o problema aí, né, Lúcio? E como o Estadão é o jornal do agro, eu acho que o agro se arrependeu do que eles conduziram, parece. Só que eu acho que a Polícia Federal tinha que ir pra cima desses caras também. Exatamente. Não, o Trump ele conseguiu numa cartada juntar a esquerda, juntar quem não concorda com isso, juntar Mota, Columbre e Lula, que estavam brigados até então, né? Mota e Columbre já estão anunciando que estão prontos, o Congresso está pronto para defender a economia. Porque é óbvio, são muitas as camadas de problemas e tudo isso conectado, tudo isso justificado por um sobrenome, Bolsonaro. Né? E aí derruba totalmente o Bolsonaro com isso, né? O que é ótimo para nós, né? Então, numa cartada só, o Lula conseguiu vários strikes.
Eu acho que O assim. Lula não, o Trump, desculpa. O Trump. Na verdade, o que aconteceu é que a gente tem a antecipação da eleição de 2026, né? Eu acho que o Lula já tá largando em grande vantagem. O Luiz Nassif publicou hoje no GGN. Eu não tô mostrando todos esses textos, tá, gente? Que é muita coisa, mas eu tô meio que resumindo para vocês, para todo mundo ficar por dentro. Eu acho que essa crise internacional tá abrindo espaço para um candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, mais nacionalista. Ele já tem um plano, apesar de todas as críticas que se façam ao governo Lula 3, ele tem um plano de reindustrialização que está sendo conduzido pelo Ministério da Indústria do Alckmin, né? Uhum. E é um processo que está enfrentando muitos problemas. Se a coisa continuar a contar nesse pé com os Estados Unidos, e olha que o governo brasileiro fez de tudo para não desagradar os americanos, não entrou na Rota da Seda, sediou os BRICS no Brasil, mas não recebeu o Xi Jinping e o Putin. Tem feito aquela coisa meio mussarela, meio calabresa, sabe? Eles recebem os americanos, recebem os chineses, tentam receber todo mundo, só que o Trump está empurrando o Brasil para um lugar que, assim, não dá para agradar todo mundo. Simplesmente. Em nome dos interesses brasileiros mesmo. Aí você vê o Estadão, que o Alan dos Santos batizou como o esquerdão, esquerdizando num editorial que costumava atacar a nós, os progressistas. É isso, consegue juntar a mídia hegemônica, consegue juntar as federações da indústria que já estão se posicionando, né? Consegue, inclusive, o agro, porque é isso, afeta muita gente. E aí todo mundo olha quem é o responsável por isso. Quem está lá sendo citado, inclusive, na carta, né? Inclusive, a gente tem mais um corte ainda para falar ainda sobre os memes, né? Desse caso, mas eu não posso deixar de citar em pelo menos um dos cortes sobre essa taxação, que Eduardo Bolsonaro tem que ser preso. Eduardo Bolsonaro tem que ser preso por crime de lesa pátria. Isso não pode ficar para ontem, ele tem que ser caçado e pisou no Brasil tem que ser preso. Porque o que esse cara fez é um absurdo. É um absurdo. É claro que não é 100% influência dele, mas sim, ele foi para lá para fazer esse trabalho. A gente tem provas e provas. Ele postou vídeo, inclusive, como se fosse um sequestrador aí da nação. Tudo para favorecer o pai dele. Então, lembrem-se muito bem. Tudo isso, toda essa crise econômica que pode acontecer com essas taxações é culpa da família Bolsonaro para tentar se autolivrar da cadeia. Eles não estão nem aí para os outros golpistas que estão na cadeia. Eles só querem livrar o Jair Bolsonaro. Lembrem-se muito bem disso. Mais algum ponto, Pedro? Não, é isso. E eles estão virando, na verdade, aquele aliado, assim, aquele seu amigo que vai numa festa e é meio queima-filme, sabe? Espalha rodinha. O nome Bolsonaro tá virando isso. Porque a gente, felizmente, tem um judiciário que age mais do que o judiciário americano, né, gente? Era para isso ter acontecido com o Trump também. Exatamente. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Um grande abraço. Até a próxima.